Queridos irmãos, boa noite a todos. Aqui estamos na sede da Sociedade Teosófica no Rio de Janeiro e na noite de hoje estamos recebendo, inaugurando o nosso Wi-Fi de alta velocidade e já passamos alguns obstáculos, estamos aqui ao vivo, transmitindo com irmãos de Niterói, aqui no Rio também, e Brasília. E nós, quatro, aqui no Rio de Janeiro, na sede da SP. O tema da noite de hoje é a questão dos obstáculos, superando e resolvendo os obstáculos da mente. Um tema desafiador que o Marcos nos apresenta, e vamos ouvi-lo com atenção, com plena atenção. Meu irmão querido Marcos Rezende, a palavra é toda sua. Estão abertos os trabalhos na noite de hoje. Por favor, querido. Eu proponho um instantezinho de recolhimento para que a gente possa encontrar uma sintonia. De maneira que o trabalho que será desenvolvido terá participação de todos, mesmo aqueles que nada falaram. Mas quando há essa sintonia, essa comunhão, cria-se uma egrégora que permite que todos nós mergulhemos e aprofundemos no tema que diz respeito à compreensão de nós mesmos. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos. Agradeço pelo convite da Loja Nirvana para hoje explorarmos juntos um tema que diz respeito a nós mesmos. Eu falo explorar um tema porque eu não tenho algo pronto. Eu vejo que esses encontros teosóficos, muito mais do que passar conhecimento, isso a gente pega nos livros, pega na internet, informação está aí disponível para todo lado. E eu vejo que o encontro teosófico ele não tem essa função de despejar conhecimentos em ninguém, mas sim de uma exploração, explorar juntos com o objetivo de uma compreensão sempre mais ampla de nós mesmos, da vida, da natureza humana, do universo como um todo. Então, quando me pediram tema, eu dei esse tema, que na verdade é um desafio para mim mesmo, né? Nós vamos tentar juntos desenvolvê-lo e tentar, na medida do possível, aprofundar ao máximo na compreensão. Quando a gente fala em mente, a literatura teosófica ela fala dos planos da natureza, né? Físico, astral, mental. E aí divide o mental entre concreto e abstrato, depois lúdico. Essa é uma divisão, na verdade,
meramente didática. Porque esses chamados planos da natureza, que correspondem aos nossos corpos, né? Nós temos vida simultânea nesses planos, com os nossos corpos que atuam nesses planos. Eles, na verdade, são diferentes densidades de matéria. Matéria mais densa, mais pesada, matéria mais sutil, mais leve, mais rarefeita, né? Então, quando a literatura teosófica, para fins didáticos, ela fala mental concreto e mental abstrato, ela está criando como se fosse categorias, vamos dizer assim, em algo que é totalmente interligado, é totalmente conectado, é totalmente interconectado mesmo. Então, se a gente usar um exemplo bem simplório, se nós estamos com uma dor física, dor de dentes, ou dor de cabeça, né? Ou dor de estômago, estômago embrulhado, crise de fígado. De vez em quando a gente tem essas coisas, né? Como que fica o nosso humor? Ele dá uma descida, a gente fica mais para baixo um pouco, né? Por quê? Porque o físico e o astral eles estão ali, ligadinhos. Um puxa o outro e vice-versa. Isso normalmente. Da mesma maneira, se a gente olhar o astral e o mental, que esses nomes são mera questão didática, porque o nome nunca é a coisa, né? Quando a gente olha o astral e o mental, quando a gente está aborrecido, quando a gente está com raiva, o que acontece com o nosso mental? Ele não consegue ser isento, ele não consegue ser lúcido, ele fica nervoso, agitado, né? Desculpa. Então a gente vê que o astral e o mental eles estão ligadinhos ali, estão totalmente interrelacionados, né? E aí quando a gente vai ver o chamado mental concreto, mental abstrato, porque segundo a literatura, o mental concreto é esse pensar ordinário, esse pensar lúcido, esse pensar lógico, cartesiano. Esse é o mental concreto, né? Já o mental abstrato, ele já é uma sintonia maior com algo que não é a nossa pessoa, ele é uma abertura para uma dimensão não pessoal. E aí a gente vai ver que é exatamente nessa interseção entre o que é pessoal e o impessoal é que está, segundo a literatura, a diferença entre a nossa parte mortal e a nossa parte imortal. Segundo a literatura, nós somos seres eternos. Nós somos fagulhas, chispas dessa consciência universal que está em tudo, nos átomos, nas moléculas, nas células, né? Todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal, humano, e também naquelas formas até pré-existentes ao próprio mineral, que é a matéria astral, ou a matéria mental, ou a matéria ainda mais sutil do que o mental. Tudo isso tem a ver com a expressão desse ser maior, né, naqueles ciclos que a teosofia chama de manvantaras e pralayas, quando o universo é construído e destruído, né? A famosa respiração de Brahma, né? Um dia de Brahma é uma respiração, é uma
criação e uma destruição do universo que, segundo os orientais, duraria aí 4 trilhões e 300 bilhões de anos. É coisa que a gente não tem nem como imaginar. Mas isso são informações. O que interessa é a gente compreender a nossa própria consciência e tentar ver onde está o X da questão em termos dos problemas, das dificuldades, dos conflitos, né? Dos tensionamentos, que está tudo na nossa consciência. E qual a possibilidade de nós nos abrirmos para uma dimensão mais sutil do que o próprio pensamento, de forma a trazer dessa dimensão mais sutil uma energia que oxigena, que lava, que purifica, que nos fortalece, que nos equilibra, né? Porque é a energia da origem da vida, na nossa subjetividade mais profunda. Então, a gente precisa compreender como funciona a nossa mente, tanto nos seus níveis mais densos quanto nos mais sutis, para ver se essa ligação aí, que a literatura dá um nome esquisito chamado Antakarana, né? Se esse canal pode ser aberto, se ele pode ser alargado, para que a gente possa receber do todo, do universo, de Deus, o nome não importa, dessa superconsciência que permeia todas as coisas, né? Que é ao mesmo tempo sabedoria, amor, força, que constrói e destrói o universo inteiro, né? Se é possível receber algo que venha a elevar a nossa consciência, a elevar a nossa vida, não em termos de um caminho isolacionista de eu me iluminar, mas melhorar as nossas relações, melhorar o nosso dia a dia, melhorar o nosso viver, né? Talvez, quem sabe, ser menos egocêntricos, menos egoístas, porque todos nós, seres humanos, temos um lado muito egoísta, né? Porque a cada encarnação um eu é criado. Esse eu é um feixe de imagens, de pensamento e emoções que é um centro de interesses. E a partir desse centro de interesses a gente se relaciona na vida. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso deve, isso não deve, né? Essa consciência que a gente chama de eu, que é memória, né? Cada um de nós tem na memória muito bem registrado o nosso nome, o nosso endereço, o caminho para casa, as pessoas que a gente conhece, as coisas que a gente gosta, aquelas que a gente não gosta, como fazer tal coisa, como não fazer outra coisa. Ou seja, todo esse feixe de informações que a gente foi acumulando ao longo da vida, isso está lá profundamente enraizado na nossa memória e que constitui o chamado eu. Se você perguntar quem é você, você já fala logo o nome de primeira, pá, né? Ele é o sinalizador, como eu gosto de dizer, a placa do carro, pulando. Mas você não é a placa do carro, você é o carro todo e talvez muito mais. Então, a gente se disser, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou advogado, tudo isso são atributos externos, né? A gente vai aprofundando, a gente vai ver que a gente é um foco de consciência. E um foco de consciência que transita pelo mental o tempo todo, pelo emocional, quero, não quero, gosto, não gosto, temo, desejo, pelo físico, que é a parte mais externa do nosso ser. Não é assim? Então, nesse transitar por todos esses níveis de consciência, que vai desde o corpo, do emocional, do mental, a questão toda é como se abrir para algo que dê um sentido à nossa vida, que seja uma luz da nossa estrada, do nosso caminho, né?
Porque todos nós somos cegos existenciais. Somos ignorantes existenciais. A gente pode ter informação, mas se a gente for muito honesto, muito sincero, a gente sabe muito pouco do mistério da existência. A gente sabe muito pouco da grandiosidade desse processo que é a criação, a geração de um ser como qualquer um de nós, a partir de uma coisa microscópica, que é um espermatozoide, um óvulo, que você só vê no microscópio, né? E forma esse universo que é o nosso corpo para habitar essa consciência. Então, a questão é essa. Aí, quando a gente começa a olhar para a mente, a gente vai descobrir que ela é como se fosse uma caixa de ressonância. E aí, a memória tem um papel muito importante para tudo que é prático, porque você precisa dela para ter uma vida organizada, para ter uma vida civilizada, para saber onde é a sua casa, para reconhecer as pessoas, para se relacionar. Para tudo a gente precisa da memória. Mas a nossa vida, limitada a esse centro de interesses enraizado na memória, ela acaba sendo uma vida egocêntrica, acaba sendo uma vida busca de satisfação, busca de prazer, evitar os incômodos, né? Fugir da dor. E é uma vida que não sacia. Você está sempre em busca de uma felicidade futura, ansiando por uma felicidade futura, e você encontra algum prazer quando conquista alguma coisa, encontra frustração e dor quando perde ou quando não conquista, né? Esse é o movimento natural desse chamado ego psicológico. E não tem aquele sentimento de plenitude, aquele sentimento de beleza, de uma alegria sem motivo, de um irradiar paz, de um harmonizar-se onde quer que esteja, harmonizando os outros também, levando a harmonia para os ambientes onde estiver. Então, a gente vê que nessa mesma mente existe uma dimensão, existe um nível de acesso que pode trazer uma qualidade de vida diferente se a gente souber não apenas se esvaziar um pouco, como também compreender tudo que é transitório para tentar descobrir se existe algo que não seja, que não esteja sujeito ao tempo. Algo, você pode dar o nome de eterno, de absoluto, de infinito, de Deus, seja lá o que for, Brahma, Alá. Essa superconsciência que está em tudo e está em nós também, ela tem poderes extraordinários. E até o nosso terceiro objetivo da Sociedade Teosófica trata disso, né? Investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, esses poderes são poderes divinos, são poderes criadores, são poderes de trazer luz na escuridão da consciência humana. Mas para que isso possa ser uma realidade, não um discurso ou uma palestra, cada um de nós precisa fazer um trabalho permanente consigo mesmo, de esvaziamento, de percepção de si mesmo, de percepção das suas motivações, para que aquelas que são mais egocêntricas possam ser abandonadas, afrouxadas, né? Largadas, e permitir que venham motivações mais altruístas, mais benéficas e mais harmônicas. Então, esse trabalho de desobstrução da mente, que é um trabalho de esvaziamento, mas é um esvaziamento com compreensão.
Ele não é um esvaziamento da amnésia, não é um esvaziamento, não sei nem quero saber. Não, é um esvaziamento de quem percebe que o pensamento ele está sempre pulando daqui para ali, trazendo coisas da memória e projetando a partir delas. O pensamento faz isso o tempo todo, ele é viciado nisso. E não adianta a gente brigar com ele. Não adianta a gente querer forçar o pensamento a ficar quieto a partir de uma decisão do próprio pensamento. O que a gente precisa é compreender o seu funcionamento. E o funcionamento dele tem a ver com o tempo. Como assim? Como assim? Nós estamos conversando agora, estamos todos aqui e agora. Eu sei que essa conversa nossa vai ficar gravada e alguém que, porventura, em outro momento, vier a participar dela, assistindo, provavelmente também estará aqui agora num instante fora do tempo. Existe isso? Instante fora do tempo? O instante fora do tempo é o único que existe, que a gente chama de eterno agora. Esse é o único tempo que existe. O eterno agora. Mas a nossa mente, baseada no seu movimento inconsciente do pensamento, no movimento mecânico do pensamento, ela está sempre fugindo do agora. Ou lembrando de alguma coisa do passado, comparando alguma coisa, ou projetando alguma coisa do futuro. Então, passado e futuro só existem na mente. Aí você vai dizer assim, não, mas no mundo material, se você construiu uma casa, a casa está aqui. Ela é do passado, mas ela está aqui no presente. Certo? Mas aí vem um terremoto, derruba a casa, ela vai deixar de existir, vai deixar de estar aqui sempre no presente. Né? Então, no mundo material, existe o tempo operando nas coisas materiais. Para tudo que você vai fazer no plano material, você precisa dessa mente concreta que joga com o tempo, que atua com base no faço isso para obter aquilo. Então, se você quer obter uma colheita, você tem que arar a terra, você tem que adubar a terra, você tem que lançar a semente adequada, você tem que molhar, né? Irrigar. E se você fizer tudo direitinho, favorecendo a natureza, através do tempo, a planta vai germinar, vai crescer, vai florescer, vai dar um fruto. Então, para tudo que a gente faz do material, a gente joga com o tempo. Só que a gente está no mundo material, a gente não é do mundo material. A qualquer hora, qualquer um de nós pode receber um cartão vermelho. Cartão vermelho acabou para você aqui nessa dimensão material. A morte física. A morte física é a morte do corpo. É aquela tão temida das pessoas em geral, de todos nós, de alguma maneira. Mas, na verdade, o que está dentro não morre. Ele vai morrendo gradualmente até chegar àquela essência original, aquela chispa divina puríssima, que provavelmente vai se vestir de novo sob a forma de um zigoto, que é uma célula formada de um espermatozoide, de um óvulo, que vai se multiplicar aos milhões e aos bilhões
para formar o corpinho de um bebê e uma nova experiência, onde serão criadas novas identidades. E aí está uma questão muito chave nesse processo de esvaziamento, para que a gente possa receber essas energias criadoras e purificadoras que são mais sutis do que o pensamento. A gente perceber que as identificações todas sem exceção, são coisas temporárias. Porque na hora da morte elas vão ser apagadas, ainda que não seja na morte do corpo físico, depois, ao longo de tempo, morte do corpo astral, morte do corpo mental, e tudo aquilo se apaga, e só a essência das experiências é que é incorporada por esse ser divino sob forma de potencialidades a serem expressas no rumo a uma perfeição infinita. Em todos os reinos da natureza, a natureza opera rumo a uma perfeição infinita. Então, no nosso caso, se a gente perceber que tudo o que nós identificamos, nome, família, religião, time de futebol, país, gostos, aversões, hábitos, tudo isso é o ser transitório, que vai passar. Né? Vai passar. Agora, o que pode transformar as nossas vidas em vidas mais plenas, vidas mais felizes, mais harmônicas, mais cheias de luz, não é o ser transitório, mas sim a natureza eterna, que vem dessas dimensões mais sutis do que o próprio pensamento, como energia criadora, energia elevadora, purificadora, harmonizadora. Então, a desobstrução da mente, me parece que ela vem através da compreensão de tudo que é transitório como transitório. Se a gente consegue ver, perceber que tudo aquilo que a gente está profundamente identificado é transitório, vai acabar em algum momento, talvez muito do problema do sofrimento se resolva por aí, com a aceitação de que todos nós estamos aqui de passagem. As pessoas que estavam vivas há 100 anos atrás, acho que quase nenhuma está viva hoje. E as que estão vivas hoje, talvez quase nenhuma estarão vivas daqui a 100 anos. Essa passagem é inexorável. É uma verdade absoluta. Mas a gente não gosta dela por quê? Porque nós nos identificamos com esse ser temporário, com esse ser pessoal, e nos apegamos a ele, às coisas dele, e nesse apego o sofrimento ele está embutido. Porque, querendo ou não, teremos que desapegar. E provavelmente compreendendo a natureza transitória de tudo, a gente passa a ver as coisas numa outra perspectiva. Uma perspectiva mais de aprendizado, uma perspectiva mais desapegada, né? Uma perspectiva mais sábia da relação com as coisas e com as pessoas. Né? Então, assim, eu penso que a desobstrução da mente ela tem a ver com a meditação. Mas meditação tem a ver com esse aquietamento interior, com esse esvaziamento, com esse esquecer um pouquinho tudo que está de fora, para permitir, para deixar que essa energia limpa venha dentro de nós como uma cachoeira, né? Como algo que transborda, né? Um cálice transbordante, que é cada um de nós que tem um corpo físico com os pés no chão,
e pode ter, tem um fiozinho ligando ao eterno, mas esse fiozinho pode se transformar num cano, pode se transformar num tubo, pode se transformar num canal sempre maior e mais amplo de energia benéfica, energia criadora, energia. Então, quanto mais impessoais nós formos, quanto menos apegados nós formos, quanto mais conscientes da transitoriedade dessa vida material, quanto mais conscientes de que as identificações são meras identificações, elas não são realidades, né? E que elas têm uma função, mas é uma função relativa, que o essencial é viver de uma maneira em que a gente não dê espaço para o sofrimento, porque a gente compreende esse movimento na dimensão mais ampla que a gente for capaz e aceita ele, né? E também que a gente descobre que a gente pode ser um centro de luz para nós mesmos, nas nossas relações, na nossa vida. A gente pode ir dissolvendo, afrouxando, enfraquecendo o centro de egoísmo que nós somos. Todos nós temos esse eguinho, o tal ego psicológico. Ele pode ser amansado, ele pode ser domesticado por essa energia criadora que ela é abstrata. Ela não fica dando regras, tem que ser isso, tem que ser aquilo, com aquela compulsão ou com aquele... Não, ela simplesmente vem e abre o caminho de uma atitude mais sábia, mais equilibrada, mais verdadeira, mais harmônica. Mas para isso é preciso que haja essa abertura interna, é preciso que haja a percepção de que esse eu é que nos separa dos outros, né? Nos separa da natureza. E ele é a fonte de todos os problemas. A gente vê na literatura teosófica, é fartamente colocado que é a grande heresia da separatividade. Isso está lá na Voz do Silêncio. Grande heresia da separatividade. Que heresia é essa? É esse pensamento enraizado na nossa memória de que nós somos um ser separado. Eu sou fulano, você é beltrano, ele é cicrano. Isso está tão enraizado, tão fortemente. Nossa consciência está tão presa nisso que a gente não vê que o nosso corpo é 70% água, que o ar é o mesmo, que se a gente parar de respirar aqui 10 minutinhos, acabou. Existe uma interconexão entre nós e os outros, todo mundo, há uma interdependência fantástica. Tudo na natureza e nas relações também, na família, no trabalho, né? Então, por conta dessa heresia da separatividade, a gente fica preso nessa trincheira do eu e nos isolamos, nos afastamos, nos relacionamos de formas não tão alegres, não tão saudáveis, não tão harmônicas, não tão felizes. Então, conseguir ultrapassar esse eu, esse ego, que é esse feixe de memória profundamente enraizado na nossa consciência e poder enxergar por cima dele, porque a gente não vai dissolver ele de todo. A gente precisa dele. Precisa saber onde é sua casa, qual é seu nome. Senão seria amnésia, que aí ficaria tudo pior, né? Mas a gente pode enxergar por cima dele. A gente pode deixar quietinho o sentimento pessoal, o pensamento sobre si mesmo e comungarmos nesse momento que não importa o meu nome, o seu, nós estamos olhando juntos, nós estamos descobrindo alguma coisa da nossa própria consciência, nós estamos olhando a natureza humana, que ela
tem aqui uma coloração num no outro, mas em essência ela é a mesma para todos. Então, eu vejo que essa desobstrução da mente é a tarefa mais difícil de todas. Ela não é para uma vida só, é para muitas vidas. E talvez isso só aconteça de forma plena e perfeita quando nós somos um mestre de sabedoria, né? Um iniciado que chega lá na quinta iniciação, completa a evolução como ser humano, porque a gente abriu o canal com essa consciência universal. E como dizem aí as cartas dos Mahatmas, né, que o mestre ele respira, ele vive na própria fonte da vida, né? Shiva, ele chama o Criador, o Destruidor e o Regenerador. Então, enquanto a gente tem um fiozinho, faz uma força tremenda para transformar esse fiozinho num caninho, né, e dali receber aquela energia criadora que não tem nome, que não tem forma, esses seres eles já têm a porta aberta o tempo todo. Eles vivem ali e dali eles manifestam a vida. Por isso eles não geram karma, eles são zero egoísmo, eles não têm inimigos, pelo contrário, somos, se unem de uma forma totalmente cooperativa e harmônica. Será que nós somos capazes de fazer isso? Eu acho que na sociedade teosófica a gente ensaia isso, né? Seguindo o nosso princípio da fraternidade universal, a gente ensaia uma colaboração sempre a mais efetiva que a gente possa, um relacionamento de qualidade superior, né? Uma coisa de juntos para aprender. Tudo isso é uma comunhão que a gente está ensaiando para um dia chegar numa comunhão no nível deles, que são seres que já romperam, já venceram todo o egoísmo. Mas enquanto a gente ainda tem essa condição humana, o que a gente pode fazer agora para essa desobstrução? Compreendendo, vendo que a mente, o pensamento concreto, que ele é para as coisas práticas, ele está sempre planejando, ele está sempre querendo, desejando, vendo que ele é uma fuga do agora, e ao percebê-lo, você já está no agora. E até aquele pessoal que faz aquele trabalho de focar na respiração, mindfulness, né? Eles fazem um trabalho lá nos Estados Unidos, tem até um teórico envolvido, Fernando de Torrijos, que eles dão atendimento em penitenciárias com pessoas condenadas à prisão perpétua, pessoas que não têm nenhuma perspectiva. E eles conseguem ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas, ensinando elas a focar a mente na respiração, trazendo sempre para o agora. Porque se você estiver no agora, não existe amanhã. Então não há que se considerar o que vai ser ou vai deixar de ser. Existe o agora, né? E, na verdade, essa consciência livre, liberta, ela é extremamente atenta no agora, ela é sempre extremamente acordada no agora. Não fica pensando no que vai ser ou no que foi. Ela é plena agora. Ela é perceptiva agora, ela é sensível agora. Enquanto que a mente presa no eu, ela está sempre projetando, querendo, sofrendo, porque as coisas não são como ela queria que fosse. Não compreender que essa mente abstrata ela vive só no agora e que é a mente concreta que joga com o tempo, né? Usar essa mente concreta para o que precisa, que são as coisas da vida material, mas não deixar que a mente concreta seja o patrão. Não, ela tem que ser o funcionário. O patrão tem que ser aquele estado de sensibilidade, aquele estado de vazio, aquele estado de inteireza que dá o tom da ação para o funcionário, né?
Mas normalmente a gente faz o contrário. A gente dá todo o poder a esse pensamento concreto, como se ele fosse nós, e ele é conflito, ele é confusão, ele é vida tensionada, né? E aí o mundo é o que é. As nossas vidas acabam sendo vidas infelizes e o mundo é esse mundo caótico, porque as mentes são caóticas, elas são fragmentadas, querendo coisas até incompatíveis entre si. Então, preciso perceber esses níveis da nossa própria mente para que essa mente concreta possa ser utilizada de forma lúcida, sadia, né, objetiva, clara, mas que a gente possa abrir o acesso a uma dimensão da nossa própria mente que ela não está preocupada com as coisas da gente. Ela não está procurando nada. Ela só quer se abrir para essa consciência maior que não somos nós, que é algo que está em tudo, está em todos. E só quando a gente esquece de nós mesmos é que essa energia benéfica, que nunca é egocêntrica, ela ilumina a nossa vida e dita a direção sábia para as nossas ações. Então, esse é um trabalho infinito, tem que ter muita paciência com esse mental que pula de lá para cá, tem que ter muita observação, observação de nós mesmos, observação do mental pulando, porque se eu não observo, eu sou ele. E aí ele me leva para onde ele quer. Mas se eu observo, só observo, sem reprimi-lo, sem dizer que tem que ser assim ou tem que ser de outra, só observo, eu já estou no agora. E ele vai perder a sua força consciente. Então é importante perceber como essa caixinha opera, né? Porque o pensar é a fonte da nossa glória ou miséria na vida. Conforme a gente pensa, a gente pode se iluminar ou se destruir, ou pior, destruir os outros. Então, como fazer com que essa caixa de ressonância possa receber aquela energia do coração, que é uma energia benéfica, uma energia altruísta, uma energia de amor? Só se colocando em segundo lugar, só se abrindo para o outro, não tem outro jeito. Quando Jesus Cristo falou aquela parábola que no final da história os últimos serão os primeiros, ele estava sinalizando uma lei da vida espiritual. Porque aquele que se coloca em primeiro lugar pode ficar mais rico, atingir mais coisa, mas é o que menos vai ter, porque ele é insaciável. E aquele que consegue se colocar em segundo plano para o bem do próximo, para o bem do outro, essa natureza vai dar em dobro, vai dar em triplo. Estou falando da natureza espiritual, não estou falando da natureza material. Porque a natureza material ela está escravizada a mentes gananciosas. A gente sabe que menos de 50 pessoas têm lá metade da riqueza do mundo. Então, são coisas totalmente absurdas, desproporcionais, porque mentes gananciosas só pensam em termos materiais, e quanto mais egoístas elas ficam, mais pobres elas ficam. Elas podem ficar riquíssimas materialmente, mas interiormente, com a ganância excessiva, elas se tornam pobres. E na hora que elas morrem, elas ficam com o quê? Nada. Por conta, elas ficam com aquela pobreza interior. Então, assim, compreender todos esses níveis de vibração dentro de nós, ver o transitório como transitório, para tentar descobrir se há algo que transcende o pensamento, algo que não pode ser
ego. Nunca vai ser a coisa, porque a coisa é uma energia, é a fonte da vida, é a fonte da criação, é a fonte de tudo que existe. Isso está lá no fundo da nossa consciência. Como desobstruir a nossa mente para que esse poder supremo nos energize e nos eleve, nos fortaleça e nos faça trabalhar menos para nós e mais para o próximo. Porque normalmente a gente trabalha mais para nós e quase nada para o próximo. Como fazer isso? Trabalho para a vida inteira.